Olá! Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Crypto News, o programa da BMC News que vai focar sobre tudo do mundo das criptomoedas. Meu nome é Rafael Lara e estarei juntinho de vocês hoje pra gente falar aí das polêmicas da semana, né, das criptomoedas aí, esse mercado recheado de história interessante pra gente falar, né, de curiosidades aí. Hoje eu vou receber o grande Wendell Smith da Vertex Technologies. A gente vai bater um papo aí muito interessante aí sobre as criptomoedas de games, né, o blockchain, as novas mudanças do mundo cripto, enfim. Mas antes, deixa eu só dar uma passadinha aqui no chat, né? Já vem chegando aí, galera, vem mandando as suas perguntas, né? Já vai mandando. Eu tô vendo aqui que tem bastante gente hoje na transmissão. Manda aí, vocês gostam ou não gostam de cripto? Vocês têm medo ou não têm medo de cripto? Vamos bater esse papo, né? A galera que tava aqui, né? Um momento muito emocionante no BMC Now agora há pouco, né? Eu com a grande Hanna Beltrão, que prazer enorme foi apresentar o BMC Now com a grande Hanna Beltrão. A gente ficou muito feliz realmente também com a recepção de vocês. Só temos a agradecer de coração vocês, a nossa audiência sensacional. A gente chama muito vocês mesmo. Vamos lá, a Renata Nunes aqui mandando um show de bola. Um beijo para a Renatinha da produção, aí já está aí com a gente aqui também. O Emerson também falando aqui, né? O Helder, o Rui das Neves, a Nicole, a Rosana, enfim, muita gente aqui com a gente. Vamos dar uma passadinha na cotação do Bitcoin nesse momento, gente. O Bitcoin, nesse momento, ele está cotado em alta aqui no Brasil de 0,43% aos R$250.075 aí, né? Aí com uma alta aí, mesmo não, desculpa, o dólar está subindo e por isso que fez o Bitcoin subir. Só que o Bitcoin, ele tá ali com uma movimentação no dólar com queda de 0,65% de queda, né, aos 47.468 dólares, né? O Ethereum, por sua vez, está caindo 4,76% aos 3.419 dólares. E também aqui o grande Júnior da produção veio aqui falar no meu ouvidinho aqui para mandar um beijo pro Léo. Então, beijo pro Léo também, que está enciumado aí, que eu só mandei um beijo para Renata. Um beijo pro Léo também, Leleco, um beijo para você, um beijo pro Júnior, um beijo pra Vivi, um beijo para todo mundo da BMC, todo mundo que está junto aqui com a gente nessa sexta-feira. O L Júnior aí mandando, nunca assisti, mas vamos que vamos, vai que me interessa. Exatamente, vem chegando, não repara a bagunça aí não, viu? O mercado de cripto parece ser difícil, mas eu tenho certeza que você vai adorar o nosso programa. O Rafael Silva, né, que eu já bati aqui de frente, adorei ele só por causa do nome, né? Falando aqui, Rafael, pergunta para o convidado sobre esse problema com o blockchain da Solana, né? E o Emerson Duarte também falando que o Bitcoin consolidou nos 46 mil dólares após a queda por conta de El Salvador. Será que a gente já tem aqui o Wendell Smith já posicionado para a gente bater esse papo? Deixa eu até perguntar aqui para a produção, né, se a gente está com ele aqui, para a gente bater esse papo aqui já com ele. E aí, Wendell, tudo bom? Seja bem-vindo. Olá, Rafael. Boa noite. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com o time da BMC News para a gente bater essa ideia, trocar essa ideia, né, sobre cripto, e vamos que vamos. Tamo aí. Exatamente, Wendell, eu que agradeço a sua presença aqui. Wendell, eu queria justamente, antes de perguntar, né, do Rafael, que foi a primeira aqui, mas antes eu queria perguntar para você sobre o Bitcoin, né? A gente tem visto uma mudança aí no Bitcoin, né, desde quando ele foi ali, né, oficializado por El Salvador. A gente viu ali uma mudança enorme, né, em relação ao país, né? A gente tem até McDonald's aceitando você pagar o hambúrguer, né, com Bitcoin, e o preço do Bitcoin, ele foi para 46 mil dólares, né? Ele deu uma queda ali, deve ter uma certa queda depois de um tempo. Por que aconteceu isso? Não é bom, então, que os países regularizem o Bitcoin, né, como sua moeda oficial? O que rolou aí nesse meio tempo aí do Bitcoin? Boa. Tem várias formas de se analisar esse movimento que aconteceu. Uma forma clássica é a frase do mercado financeiro, né? Compre no rumor e venda na notícia, né? Buy the rumor, sell the news. Ou seja, já se sabia a data que ia acontecer esse evento lá em El Salvador. É um evento que todo o mercado estava esperando acontecer. Então, quando aconteceu, uma das interpretações é que isso já estava precificado no ativo. As altas que aconteceram um pouco nas semanas anteriores podem ser um pouco antecipando esse movimento, e quando esse evento de fato acontece, parte do mercado faz uma certa realização ali, algo que é natural no mercado, né? Ainda mais com alta volatilidade, pode assustar um pouco para o pessoal um pouco mais novo, a quantidade que pode ter variado, variou um pouco mais de 10% ali, mais ou menos isso, um pouquinho
próximo de 10% ali dessa última movimentação para cima. Então, para o contexto do mercado cripto, é mais uma movimentação, um pouco de realização, mas que sim, o evento em El Salvador, sendo pioneiro como um país que aceita a criptomoeda, o Bitcoin especificamente, como uma moeda legal ali no país, passível de ser aceito, como você bem disse, Rafael, no McDonald's, né, teve print rolando na internet, né, de pagamentos com Bitcoin no McDonald's, ali na maquininha de pronto atendimento do McDonald's com a logo do Bitcoin, mostra uma outra coisa, né, que primeiro, as empresas multinacionais já estão de olho e preparando seus sistemas de pagamentos para aceitar criptomoedas, né? É uma coisa que está implícita nesse movimento, mas que, se outros países puderem aceitar, grandes empresas como o McDonald's e algumas outras já estão plenamente funcionais para aceitar e que todos nós podemos aproveitar essa vantagem de usar nossas criptos para isso. Mas sim, é um evento muito positivo, um marco histórico, eu diria, para a história das criptomoedas, mas que né, é um movimento normal, como já aconteceu algumas outras vezes. Perfeito, então, Wendel, agora trazendo aqui uma pergunta do Rafael, né? O grande xará Rafael aqui, né? Rafael Silva, perguntando para você sobre o problema com a blockchain da Solana. Você sabe o que aconteceu aí? Você está a par aí da Solana, e confesso que eu não sei qual que foi esse problema no blockchain da Solana, né? A Solana, inclusive, né, vou até dar uma olhada aqui qual que está a cotação dela nesse momento, né? A Solana, nesse momento, vamos trazer aqui bonitinho, ó. Solana que está caindo 5,13% aos 141,99 dólares, né? A sétima maior cripto do mundo aí hoje. O que está acontecendo com o Solana? Tá dando problema, ou Wendel? Eu estava acompanhando um pouco o que estava acontecendo. A Solana ela se destaca por conseguir viabilizar uma alta quantidade de transações por segundo, né, em seu blockchain. E o que aconteceu é que, por conta de um evento ali de mercado, se não me engano, foi o ICO, o lançamento de uma nova cripto, algum evento que aconteceu especificamente, né, na rede da Solana, houve um grande teste de estresse dessa rede. Ou seja, tinha uma expectativa ali que superou a rede tinha o potencial de processar até 400 mil transações por segundo, coisa pra caramba. E o que nunca tinha acontecido era um teste de estresse. Nunca tinha sido botado à prova esse limite de fato. Então esse evento que aconteceu fez com que a rede tivesse um pouco, vamos dizer assim, uma sobrecarga de transações, que fez com que muitas transações ficassem esperando ser processadas durante horas, algum dia essa semana, que agora eu esqueci qual exatamente. Então ficaram horas de transações ali aguardando. Então, para um blockchain que se propõe a ser muito, muito rápido, você aguardar horas para uma transação acontecer. De fato, foi um problema que aconteceu. A comunidade da Solana, pelo que eu vi, se mobilizou bem rápido, né? Os validadores da rede e tudo mais se mobilizaram rapidamente para tentar encontrar uma solução. Mas um teste, né, um teste live, vamos dizer assim, né, na rua, com dinheiro de jogo de muita gente, aconteceu. Algumas pessoas ficaram assustadas, né, então venderam, né, um pouco desses criptos, por isso que teve um pouco da queda ali, mas é uma cripto que tem ainda bastante potencial. Apesar disso, vejo que o sentimento geral no mercado não é necessariamente tão negativo, é uma coisa que aconteceu, mas eu vejo que muitos projetos, não vi nenhum grande projeto saindo na notícia ou vendo cases de abandonamos o uso da Solana por causa desse problema. Foi um teste, né, mas foi um teste que poucos blockchains conseguem suportar esse tipo de transação. É um evento que aconteceu, abalou um pouquinho ali algumas pessoas a confiança da Solana, mas de uma forma geral é uma cripto que ainda tem bastante aí para entregar, né? Até porque tem alguns jogos em cima disso, de blockchain, e algumas outras soluções, várias soluções estão também apostando na Solana como uma camada que vai viabilizar as suas aplicações descentralizadas, as suas soluções acontecerem.
Foi um evento que aconteceu, infelizmente teve esse problema, mas ao que eu vi já está tudo normalizado, a rede já está funcionando normalmente, e fica aí também a lição, né, de que, principalmente para os mais novos, que criptos é tudo muito novo, óbvio, tem o Bitcoin que está 12 anos no mercado, se provando no tempo, mas principalmente criptos mais jovens que ainda precisam se provar, para fazer os testes de estresse. Isso é uma coisa comum no mercado de criptoativos. Por isso que a recomendação que a gente sempre dá, principalmente projetos muito novos, tenha uma exposição. Se for ter uma exposição, tenha uma exposição que seja somente uma parte do seu capital, que você esteja confortável em, caso algum evento inesperado como esse acontecer, você tolerar uma queda eventualmente momentânea do seu patrimônio, ou num cenário pessimista, uma queda total do que você colocou naquele criptoativo, né? Então, principalmente com projetos mais novos. É algo que está tudo muito no início, tudo pode acontecer, então para o investidor é muito importante levar em consideração a gestão de risco do seu patrimônio para conseguir estar exposto se aquela promessa se realizar. Mas se acontecer algum problema, não influencia muito o seu capital. Entendi, Wendel. Agora queria conversar um pouco com você, né? Na semana passada a gente teve ali, não só na semana passada, né? Eu acho que o assunto do mês são as criptomoedas de jogos. Não só do mês, acho que do ano, né? Por conta da história da Axie Infinity aí que foi listada na Gemini, inclusive, né? Tava até verificando aqui a história, né? Axie Infinity e a SLP foram listadas na Gemini. A Axie Infinity hoje que tá aí com uma cotação de queda, né? De 1,48% aos 65,50 65 dólares, 50 centavos. Você acredita que ainda há um espaço para a Axie Infinity poder se desenvolver aí no preço do ativo, né? Bater ali os 100 dólares, por exemplo, ou, sei lá, até disparar, ou você acha que já foi esse hype, né? A gente teve ali uma valorização absurda, né? Mais de 13.000%, salvo engano, aí, em um ano só com esse ativo, e você acha que agora é o momento do investidor também sair e procurar outras criptomoedas de jogos, ou pode continuar apostando aí na Axie Infinity que ainda tem espaço para crescer? É uma ótima pergunta, Rafael. A Axie Infinity, né, o mês de agosto dela foi um mês assim, surpreendente. Se você for pegar a receita que a empresa teve, a Mavis, agora eu esqueci, a Mavis alguma coisa, a empresa que é responsável pela manutenção do jogo, ela teve um faturamento, se eu não me engano, de mais de 300 milhões de dólares. Uma empresa que em janeiro teve um faturamento mensal de 100 mil dólares e em poucos meses tem um faturamento de 300 milhões. Isso é uma coisa absurda, né? Coisas particulares do mundo cripto. E um outro fator interessante para se acompanhar quando você vai analisar a Axie Infinity é que o AXS ele é o token de governança do jogo. Também tem um outro token que é o SLP, que é o token de utilidade do jogo, né, para se usar dentro do jogo. E ele no mês passado, recentemente, ele teve uma espécie de halving. O que é isso? A recompensa que você recebe em SLP por desempenhar as funções dentro do jogo teve uma queda pela metade. E outra coisa paralela a isso é que o preço do SLP também teve uma diminuição, né? Então, uma coisa que está acontecendo ali, né? Tem essa questão, a comunidade do Axie Infinity está demandando muitas vezes que os desenvolvedores consigam resolver essa questão, por exemplo, da economia interna do jogo, porque o preço caiu, mas a recompensa em cripto também caiu pela metade, né? Então, a expectativa de receita que se gera dentro do jogo está menor do que alguns meses atrás, mesmo na cotação, se fosse comparar a cotação da forma igual. Então, uma das coisas que a empresa tem dito é que elas estão, sim, prevendo novos usos do SLP, que vão estimular o uso e a queima, consequentemente, dessa cripto do jogo, né? Ou seja, criar um conceito de metaverso dentro do jogo, você ter terras digitais, você poder explorar essa terra e poder comercializar itens que vão potencializar o seu personagem dentro do jogo, enfim, uma série de coisas. Então, esses projetos, de fato, vindo à tona e se realizando, com certeza devem trazer, com certeza não, há uma expectativa, né, de que tragam uma nova leva de jogadores para explorar essas novas oportunidades de gerar receita dentro do jogo, né? Juntando a isso, né, a correlação que todas as criptomoedas geralmente têm com o Bitcoin, ainda há, né, a expectativa ali, né, de
na comunidade, né, tem ali às vezes os membros da comunidade que botam um raiozinho laser nos olhos, né, que é meio que a ideia de acreditar que o preço do Bitcoin ainda vai bater $100 mil ainda esse ano. Muitas pessoas acreditam nisso. Isso se realizando, né, entendendo a correlação que as criptos em geral têm com Bitcoin, isso se realizando. E falando da Xfinity especificamente, entregando essas otimizações que estão no roadmap deles, trazendo mais jogadores, que agora já contam com mais de 1,5 milhão de usuários ativos, trazendo mais pessoas ainda, ou trazendo novamente alguns usuários que eventualmente não diminuíram o uso momentaneamente. Temos alguns fundamentos favoráveis sim ao Xfinity poder se valorizar um pouco mais ainda esse ano, né? Alvos alvos redondos, né, como $100 ou $200, né, são alvos que fazem sentido para muita gente olhar assim, né, mas eu analisaria em paralelo, né, as entregas do jogo, do seu roadmap, com essa correlação do Bitcoin, sempre acompanhar os dois em paralelo. Entendi. Agora, Wendel, queria perguntar um pouco para você sobre a questão da Evergrande na China. Você tem acompanhado aí o caso em questão, Wendel? Sim, tenho acompanhado ali também, porque tem sido muito dito que pode ser o próximo Lehman Brothers. Então, está tendo essa questão ali de uma possível bolha imobiliária na China, de uma empresa altamente endividada e que dá indícios que não vai conseguir honrar com seus pagamentos. Como é na China e o governo comunista chinês ele, né, é muito presente na economia local, há expectativas de que, diferente do que os Estados Unidos fez, ele possa, né, auxiliar ali, socorrer essa empresa de não falir. E possivelmente é o potencial que essa empresa tem. E aí uma questão que, se eles não fizerem isso e deixar de fato essa empresa potencialmente falir, como o preço da ação dessa empresa já caiu mais de 80%, né, se a gente for pegar ali o gráfico dela, isso poderia desencadear algumas consequências, por exemplo, para empresas que têm muita relação, por exemplo, com minério de ferro, né, como a Vale e aqui no Brasil, o índice Bovespa de uma forma geral. Onde isso entra em cripto também, né? Houve uma especulação recentemente de que a criptomoeda Tether, a stablecoin Tether, que possui como reserva diversos outros ativos, não somente dólar, apesar dela ser uma stablecoin de dólar, ela possui outros ativos como em suas reservas para dar o lastro da criptomoeda, poderia ter possivelmente títulos, né, comerciais da Evergrande, né? Eles já saíram publicamente dizendo que eles não possuem, né? Não possuem, mas é interessante imaginar os dois cenários, né? Um cenário que a empresa ela é recuperada pelo governo chinês e não temos de fato uma crise, né? Uma crise que poderia ter proporções, como alguns analistas também dizem, semelhantes ao do Lehman Brothers. Ou se isso acontecer, né, num cenário que acontece isso, bom, é um cenário infelizmente bem pessimista, que isso pode ser uma bola de neve, né, por causa das relações que a Evergrande pode ter com outras empresas que detêm seus títulos, isso gerar um efeito cascata, infelizmente negativo para o mercado. E como as criptomoedas poderiam responder a isso? Se a gente analisar o comportamento que tivemos ali em março de 2020, quando teve aquela questão do coronavírus e tudo mais, a gente observou que as criptomoedas também tiveram uma desvalorização momentânea naquele mesmo período que as bolsas também tiveram. Então é sempre bom lembrar esse histórico para, quando for fazer uma exposição em criptos, considerando esse evento da Evergrande, nesse cenário pessimista, entender esse potencial. Mas dá para se pensar e fazer um paralelo também em como, falando do assunto anterior, as criptomoedas de jogos ou jogos em blockchain do conceito Play to Earn poderiam ser, eventualmente, uma alternativa num cenário pessimista, né? Que, num cenário de crise, há um alto índice de desemprego, aumenta momentaneamente o índice de desemprego, né? As pessoas recebem ali as suas rescisões e, nesses casos dos jogos de criptomoeda que a gente tem um conceito de Play to Earn, a gente tem visto, né, países que têm uma moeda depreciada frente ao dólar, como, por exemplo, o caso das Filipinas. Tem muita gente preferindo trabalhar, vamos dizer assim, entre aspas, jogando o Xfinity,
do que trabalhar em empregos formais. E aqui no Brasil isso tem começado a acontecer, mais pessoas estão descobrindo jogos de blockchain e complementando suas rendas. Um cenário pessimista da Evergrande, causando uma potencial crise, os jogos em blockchain podem se tornar uma possível alternativa para a geração de renda extra, né? Uma vez que a criptoeconomia dentro do jogo, né, em tese, ela independe um pouco, em certo grau, do que acontece fora, né? Então, pode estar vendo aí que o que a gente está vendo agora como um experimento pode ser, eventualmente, né? Óbvio, não estou aqui garantindo isso, mas algumas pessoas poderiam ver como meios alternativos de um cenário pessimista da Evergrande migrar seu tempo ou seu trabalho para os jogos de cripto. Entendi. Agora, Wendel, ainda continuando nesse assunto, né, dos jogos de cripto, a gente falou muito da Axie Infinity, enfim, né, e tal, mas tem alguma outra aí que você poderia destacar pra gente, aí alguns exemplos, né, de criptomoedas que são nessa lógica do play to earn, que o investidor pode ficar de olho também aí, né, e vai que bomba alguma coisa. Lembrando, gente, isso aqui não é recomendação de compra ou venda de ativos, tá? A gente só tá comentando aqui as curiosidades do mundo cripto, né, Wendel? Sim. Perfeito, Rafael. Sim, o Axie Infinity ele veio e provou, né, tem provado que o modelo Play to Earn ele funciona, ele é rentável e ele consegue e está atraindo uma nova leva de usuários de criptomoedas que vêm para aprendem sobre criptomoedas, aprendem como mexer com uma carteira de cripto para jogar os jogos, né? Então isso tem atraído um novo público para cripto. E sim, como Axie Infinity tem se provado um modelo interessante e rentável, vários outros jogos têm surgido, né? Alguns que vale citar aqui, de novo, né, como o Rafael disse, não é uma recomendação de investimento. Temos o jogo Star Atlas, né, que tem sido desenvolvido, que é uma pegada de você ter um conceito de exploração espacial, ter toda uma economia dentro do jogo associada à exploração espacial, né, e que ele roda em cima da Solana também, né? A criptomoeda que a gente acabou de falar, ele roda em cima do blockchain da Solana, e aí tem se mostrado um dos possíveis jogos promissores para 2022, uma vez que o jogo ainda não está lançado, né? Ele tem a promessa de ser lançado em 2022. E o token dele foi lançado recentemente com exclusividade na exchange FTX, e ele teve uma explosão de valorização no seu primeiro dia, né? Porque teve uma pré-venda desse jogo antes para alguns usuários que queriam ter acesso, e já no primeiro dia já teve uma valorização literalmente no primeiro dia de mais de 5.000%, né? Então, nossa. E logo os dias depois foi aumentando um pouco essa valorização. Então foi uma criptomoeda que chamou bastante atenção ali, e é um jogo que tem um potencial, há um potencial bem interessante, que eles também querem introduzir o conceito de metaverso, né? Você ter toda uma economia ali digital, você poder ter algumas atividades de trabalho associadas à exploração espacial, que você também possa ser remunerado por isso. Né? Além desse, né, também tem alguns outros jogos, né? Uma outra criptomoeda que foi listada recentemente na Binance, a chamada Gala, né, da empresa Gala Games, que também é focada em desenvolver jogos de play to earn baseados em blockchain. Essa empresa, aliás, ela já tem alguns jogos no seu catálogo, né? Tem 5 jogos, se eu não me engano. Ela foi listada na Binance há alguns dias e, se eu não me engano, ontem ela valorizou mais de 100% só no dia. Agora ela está caindo aproximadamente 10%, mas ontem ela valorizou mais de 100%. Né? Então, essas criptomoedas, né, o ouvinte que está nos ouvindo, ele ficar ligado nesses jogos as criptomoedas associadas aos jogos de blockchain pode ser interessante, porque o modelo Play to Earn está só começando e parece que tem bastante potencial, muito porque você tem uma fonte de renda alternativa por jogar os jogos e receber em criptomoedas. Então, é um novo nicho, tem crescido bastante, né? Também associa o conceito de NFT, então mistura um pouquinho de tudo. Criptomoedas, NFT, metaverso, e essa combinação tem chamado muita atenção da galera do mercado nas últimas semanas, nos últimos meses.
Uau, que legal, Wendel. Olha, Wendel, queria te pedir aí se você tem alguma consideração final aí sobre o que você acha que vai vir aí para o mercado cripto nos próximos meses. Já agradecendo a sua participação aqui no Crypto News, sinta-se sempre à vontade a voltar quando quiser, tá certo? Ótimo, Rafael. Agradeço de novo o convite. Sempre bom estar aqui trocando essa ideia com você sobre esse tema que, cara, é fantástico, né? Toda semana tem alguma coisa nova e, como você disse no início, pode parecer uma bagunça no início, mas é muito interessante. Tem bastante coisa legal sendo desenvolvida, né? Então, uma consideração final que eu daria para os ouvintes, né, e quem está nos ouvindo, acompanhem o BMC News, acompanhem as novidades que vocês trazem aqui e também fiquem um pouco de olho nessa nova tendência que são jogos em blockchain e também o conceito de metaverso, né? Que, pelo que parece, né, é o novo foco das Big Techs, né? Empresas como Facebook e algumas outras também estão de olho nesse conceito de metaverso. Então, tudo indica que o mundo real vai se tornar cada vez mais parecido com o filme Jogador número 1, né? O filme e o livro, né? Que tem um mundo paralelo ali, um mundo digital, tem toda uma economia dentro do jogo e tudo indica que as criptomoedas, NFTs e blockchain, tudo pode contribuir para isso, né? Então, aproveitando que está tudo bem no início, tudo se provando, é legal ficar de olho para conseguir se antecipar, fazer boas escolhas de investimento e, quem sabe, conseguir alguns retornos interessantes. Mas lembrando, nunca coloque nada que é uma promessa, que você não pode perder. Exatamente. Bom, Wendel, muito obrigado, viu? Sinta-se novamente sempre muito bem-vindo a voltar. Tamo junto e até mais, viu? Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau. E olha, gente, esse foi o Crypto News dessa sexta-feira. Espero que vocês tenham gostado. O Crypto News continua na nova grade de programas da BMC News, assim como o BMC Deal, que vai começar a ser ao vivo toda quinta-feira às 7 horas da noite, e também o Geometria comigo e com o grande Google Almeida às segundas-feiras às 6 da tarde, né? E às sextas-feiras temos às 6 da tarde o Crypto News. Então a gente se vê na semana que vem com muita mudança que eu tenho certeza absoluta que vocês vão adorar. Eu tô super empolgado e eu acho que vocês também vão ficar super empolgados, que a gente está fazendo com muito amor e carinho para trazer a informação de qualidade para vocês aqui, a informação que gera valor com muito bom humor para vocês aqui, tá certo? Então, bom fim de semana, se cuidem, a gente se vê na segunda-feira. Um abraço, tchau, tchau!